Como seria a intervenção militar americana na Venezuela? Nos últimos meses e semanas, os Estados Unidos vêm intensificando suas propostas de intervenção militar na Venezuela, em especial aos dizeres recentes do presidente americano Donald Trump, que a opção militar no país sul-americano está na mesa. Apesar de algumas instituições internacionais discordarem de tal intervenção e que seria catastrófica à região, no entanto, há alguns, principalmente na comunidade exilada venezuelana, que ainda insiste que uma intervenção militar para remover o ditador Nicolás Maduro valeria a pena. Desde a ocasião que os americanos invadiram o Panamá em 1989, nenhum outro presidente dos Estados Unidos ameaçou usar a força para fins políticos nas Américas. Se os militares fizessem tais planos para a Venezuela, os formuladores de políticas precisariam responder a algumas questões estratégicas importantes. Primeiro, eles precisariam expor os objetivos políticos da intervenção. Quando os estados usam ou ameaçam a força militar, seus objetivos geralmente são diretos, tendem a buscar uma mudança na política ou na mudança de regime. No caso da Venezuela, isso pode significar pressionar o governo de Maduro a se comprometer novamente com o Estado de Direito e entrar em um diálogo sério com a oposição, ou removê-lo completamente do poder. Mas o alcance dessas metas por meio da força poderia minar os objetivos mais importantes dos Estados Unidos nas Américas e além. A resposta é sim. Um conflito na Venezuela poderia aumentar rapidamente, levando os Estados Unidos a uma ocupação cara e de longo prazo. Mesmo que isso não aconteça, uma intervenção amargaria as relações dos Yankees com seus parceiros no hemisfério ocidental. Logo, existem três maneiras pelas quais os Estados Unidos poderiam usar a força contra a Venezuela: por meio de coerção, uma intervenção cirúrgica ou uma ocupação militar. Cada um poderia abrir o caminho para a escalada, e cada um poderia levar as consequências fora de controle, já que conflitos raramente se desdobram no modo como seus planejadores esperam. É difícil dizer quantas vidas e quanto dinheiro seriam perdidos em uma intervenção. Caso haja uma coerção, envolve fazer uma demonstração de força para intimidar um Estado a mudar seu comportamento. Essa demonstração de força tem que ser crível, convencendo o alvo que será punido se não agir de maneira diferente. No caso da Venezuela, o envio de um destroyer dos Estados Unidos para o sul do Mar do Caribe não esclareceria essa barreira, já que Caracas provavelmente a perceberia como uma ameaça simbólica ao regime. Para convencer o governo de Maduro a negociar com a oposição venezuelana e restaurar o Estado de Direito, Washington provavelmente teria de enviar um porta-aviões e um ou mais destroyers. Caso a coerção não funcione, Washington teria que seguir sua ameaça por meio de intervenção cirúrgica. Ao atacar os principais centros de segurança e comunicações pelo ar, por exemplo, com bombardeiros B-1, os Estados Unidos poderiam prejudicar a capacidade do governo Maduro de se comunicar. Isso exigiria mão de obra extra dos Estados Unidos, em áreas desde a inteligência até a logística. Ataques como esse também poderiam encorajar um golpe militar interno contra Maduro, liderado por oficiais que querem evitar uma massiva intervenção militar dos americanos, como uma ocupação. Logo, após os ataques precisos em redes de infraestrutura, se o governo persistir, os americanos teriam apenas uma opção: a ocupação total, visando instalar um novo governo e restaurar a estabilidade. Isso seria dominar os partidários de Maduro, e policiar as consequências exigiria uma força de cerca de 200 mil pessoas, 20 mil a mais do que a coalizão liderada pelos Estados Unidos, enviada ao Iraque logo após a invasão daquele país. As tropas dos Estados Unidos teriam que permanecer na Venezuela até que a estabilidade voltasse e as autoridades competentes e legítimas assumissem o poder. Como uma demonstração de força poderia evoluir para uma ocupação militar de 1 ano, as autoridades norte-americanas não devem sequer considerar ameaçar a Venezuela, a menos que estejam prontas para ir até o fim. A história mostrou que as transições democráticas bem-sucedidas tendem a ser assuntos domésticos.
Restaurar a democracia na Venezuela é um trabalho para os cidadãos do país. Os governos estrangeiros podem ajudar por meio de sanções multilaterais, como Trump e aliados europeus vêm fazendo, mas eles podem desempenhar apenas um papel de apoio. A boa notícia é que os Estados Unidos e seus parceiros na região ainda não esgotaram suas opções diplomáticas. A solução para a crise da Venezuela está dentro desse país, e os Estados Unidos podem ajudar, por hora, sem seus militares. One of the many treasures you'll find out here. There's something almost musical about it.